Glória a Deus, boa noite a todos, a paz do nosso Senhor Jesus, que alegria, mais uma oportunidade que Deus nos concede de estar aqui com os irmãos, é muito bom estar aqui com vocês. Sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas através desta igreja, dessa denominação, quanto nós temos aprendido, quanto nós temos crescido em fé, em esperança no Senhor. E glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez para transmitir a palavra do Senhor. Fui pegar o cálice aqui, eu falei, meu Deus, é o teu sangue, é o teu corpo, que foi moído por mim, foi moído por nós, foi derramado na cruz. Não é só um ritual, não é só um momento, mas é a lembrança, é a memória viva dentro de nós que há mais de 2000 anos atrás o Senhor se entregou ali por minha vida, por nossa vida. Que glória ao Senhor por tudo isso que Ele fez. Hoje pela manhã o pastor Alexandre trouxe essa ministração gloriosa e eu, pela misericórdia de Deus, estou aqui nessa noite para compartilhar com vocês. E o tema da ministração diz assim: quem dizeis que eu sou? A mensagem central está ali no livro de Mateus e eu convido você a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 13. Glória a Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa noite, mais do que já tem falado, e assim nós vamos sair daqui renovados, regozijantes no Senhor, e o teu nome é glorificado em nossa vida. Mateus capítulo 16, versículo 13 diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. A palavra fala, a palavra traz vida. Hoje, quando eu estava ali revendo o esboço, quando eu terminei, eu ajoelhei na sala onde eu estava preparando alguns ajustes aqui, algumas memórias, e eu chorei, falei: Deus, obrigado pelo que o Senhor fez por nós através de Jesus. Mas Deus, não me deixe ser acostumado com isso como se fosse indiferente. Eu tenho te buscado todos os dias, mas às vezes vamos tratando as coisas de Deus como um ritual, e não é. É glorioso demais estar na presença de Deus, então eu preciso ter uma memória viva dentro de mim que Cristo se sacrificou por mim. As coisas da terra a gente se acostuma com ela. Eu me acostumo com um carro novo, eu me acostumo com uma casa nova, eu me acostumo com os ambientes que eu vivo, mas eu não posso me acostumar com indiferença por aquele que deu a vida por mim. Eu preciso ter dentro de mim a chama ardente no meu coração de que Jesus morreu e um dia nós nos encontraremos com Ele na glória. A esperança da glória para aqueles que verdadeiramente depositam a fé em Jesus. E nós vemos aqui este contexto maravilhoso, esse texto maravilhoso. E Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? Quem eu sou para essas pessoas? E aí respondem a ele: tu és um profeta, tu és Elias, talvez João Batista. Uma mensagem não certeira daquilo que é Jesus. E Jesus pergunta para os próximos, os mais próximos, que é os seus discípulos, e acertadamente, por inspiração e revelação de Deus, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Duas classes de pessoas: aqueles que estavam seguindo a Jesus por um motivo, pela salvação, pela reconciliação, e os discípulos amados, aqueles que são íntimos de Deus, íntimos de Jesus no caminhar. Eu e você somos íntimos de Jesus.
Nós somos filhos do Deus vivo. Assim como Jesus é filho do Deus vivo, nós somos filhos do Deus vivo. Somos íntimos de Jesus. Então, glória a Deus, porque quando nós temos essa revelação, nós entendemos que nós temos um Deus no céu. E esse Deus se manifestou em Jesus, o único Salvador de nossas vidas. E aí a pergunta que nós fazemos e o questionamento que nós fazemos, e esse questionamento pode ser feito para cada um de nós: como eu vejo Jesus hoje na minha vida? Como tem sido este relacionamento com o Cristo, Filho do Deus vivo? Muitos de nós somos atraídos a Jesus por uma necessidade. Talvez eu tenha me achegado a Jesus por uma necessidade financeira. Talvez eu tenha me achegado a Jesus por uma doença, por um problema familiar. É certo que nós que estamos aqui nessa noite chegamos a Jesus por um motivo. Talvez pela depressão, talvez pelo vazio da alma. Nós nos chegamos a Jesus por um motivo. E quando nós nos chegamos a Jesus por um motivo, nós descobrimos que Ele é muito mais do que aquilo que eu buscava. Que Ele é a fonte de tudo que eu preciso para viver. Não é só a solução para um problema financeiro. Não é só a solução para uma alma vazia. Não é só a solução para uma doença. Mas Ele é o Todo-Poderoso, que em tudo está pronto para satisfazer o homem, satisfazer a mulher, na plenitude do viver. Porque as coisas dessa terra, elas vêm e vão, elas passam. Mas a certeza e a convicção de que há um Deus que mora dentro de mim, na pessoa do Espírito Santo, mediante a ação de Jesus, isso não se compara e não tem preço. Glorioso demais então nós entendermos quem é Jesus para nós. O que nós precisamos compreender, meus irmãos, que nós não podemos tratar Jesus com indiferença por tudo que Ele fez por nós. Nós vemos aqui o povo interpretando Cristo como algo passageiro. Talvez um profeta, talvez Elias, talvez João Batista, talvez Maomé, talvez Buda. Mas a revelação de Deus através da vida de Pedro é que ele é o Cristo. E Deus queria já exatamente nessa passagem, através de Jesus, manifestar: olha, gente, o que vocês esperavam chegou. Eu sou o Filho de Deus, a promessa revelada em carne e osso aqui na terra, para mostrar que eu estou cumprindo a promessa em Jesus, através daquilo que já foi predito muito tempo atrás. Então há uma necessidade cada vez maior de nós buscarmos a Deus, para que tenhamos em nós a revelação de quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. E aqui nós vamos aprender nesse texto 3 verdades que precisam estar evidenciadas dentro de nós. Será que eu e você temos entendido de fato o que Jesus significa para nós? Será que estamos vivendo esse evangelho de verdade? Será que talvez nós não estamos banalizando a salvação, tratando Jesus como um qualquer? O nosso modo de viver, no nosso relacionamento com Cristo, será que nós temos dado o devido valor? Foi a minha oração de hoje à tarde. Falei: Deus, Jesus Cristo de Nazaré, firme no meu coração a convicção de que Tu és tudo o que eu preciso, para que eu, diante do Senhor e diante das coisas da vida, diante das lutas da vida, eu tenha a convicção plena e consciente de que Deus mora em mim e através de mim o Senhor flui o Teu Espírito Santo. É assim com a tua vida? É assim com a nossa vida, irmãos? Vamos deixar Deus fluir através das nossas vidas. E dessas verdades, a primeira verdade é isto: por inspiração de Deus, porque eu tenho certeza que Pedro não falou daquilo que ele conhecia. Pedro, inspirado por Deus, revelou quem era Deus, quem era Jesus, com uma afirmação convicta de que Cristo é o Filho de Deus. Então a primeira verdade é: Jesus é o Cristo. Jesus não é um Senhor, Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus não é um Deus, Ele é o Rei dos reis. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o único, unigênito de toda a criação. Jesus é tudo que eu e você precisamos para viver.
nós não podemos aceitar Ele como um Deus, mas sim como o único Deus. Cristo, Messias, são palavras que designam um título e não um nome, e que significa ungido para uma missão. Jesus Cristo, aquele que mudou e dividiu a história. Eu gosto de falar quando as pessoas, mas Jesus é só mais um. Mas por que Ele dividiu a história? Por que o antes e o depois de Cristo? Qual o homem que dividiu a história? Ninguém, absolutamente. Ele é a promessa de Deus, e Jesus recebe de Deus ali naquela hora, através da vida de Pedro, um selo, uma marca, a evidência clara de que Ele era o único Filho de Deus, capaz de tirar o pecado do mundo. O que nós observamos pela história do povo de Israel, pelos profetas que antecederam a Jesus, que o povo aguardava com anseio o cumprimento da promessa, um reino que seria inabalável. O povo aguardava alguém que tiraria eles daquele sofrimento. O povo ansiava a resposta de Deus, a promessa de Deus se cumprindo. E Jesus chega de uma forma totalmente diferente do que eles esperavam, porque esperava-se um rei, e na concepção dos filhos era um rei terreno. E ele veio de uma forma totalmente diferente do que era aguardado. Como é que um rei humilde, que se comportava como eu e como você, uma pessoa simples, podia ser o rei dos reis, aquele que iria cumprir a promessa de Deus? Então foi difícil compreender que Jesus, na sua humildade e na sua humanidade, Ele esvaziou de toda a sua glória e se fez igual eu e você. Difícil entender isso, porque se Ele era o Cristo esperado, Ele deveria vir em toda a sua glória, em toda a sua majestade, e ali estabelecer o seu reino, fazer a sua vontade, que todos ali se sujeitariam a Deus, através da resposta revelada. Então, ali nós estamos vendo que a população não tinha entendido. Talvez muitos dos discípulos também não tinham entendido, ainda tinham essa concepção rasa e singela de quem era Jesus. Ao Deus selar e autenticar a identidade de Jesus como o Messias, o Cristo, o enviado por Deus, Ele está dizendo: é este em quem me compraz a mim. É este o que eu revelo para vocês. É através dele que vai vir salvação, é através dele que o reino vai ser estabelecido. Quando nós aceitamos Jesus, todos os dias nós somos colocados à prova. Será mesmo? Será que o passo que nós demos de fé em direção a Cristo realmente valeu a pena? Muitas dúvidas vêm no meu coração e no seu coração todos os dias. Perguntas se questionando: será que Jesus realmente é o Cristo? Eu já me questionei muitas vezes, porque diante dos embates da vida, quando nós aceitamos a Jesus e achamos que nós vamos viver um mar de rosas, como se nós fomos intocáveis diante das dificuldades, e o Evangelho de Deus é justamente nos ensinar a viver uma vida diferente. Deus tem me dado uma revelação para uma ministração acerca do reino de Deus, e o tema é usando justamente aquela passagem de Mateus 5, Jesus passando, explicando, ensinando ao povo as bem-aventuranças, e ali, se a gente vê, é somente o contrário. O mundo tem um padrão, né? E Jesus revelando de uma forma humilde, de uma forma singela, de que o reino de Deus, ele é justiça e verdade. O reino de Deus é para os humildes, o reino de Deus é para os quebrantados, o reino de Deus é para quem sofre. E aí a gente começa a separar: mas será que realmente Jesus é o Salvador? Era tudo muito novo ali para aquele povo, era muito novo, e a promessa se cumprindo, eles estavam aprendendo a caminhar e confiar em Jesus, a aceitar aquela verdade manifesta de uma forma não prevista. Eles estavam diante de um profundo questionamento: quem era Jesus para eles? Quem era Jesus para eles? E aí nós aprendemos que, sendo Deus manifesto em Jesus, nós temos que deixar de lado as dúvidas
temos que deixar de lado os questionamentos e confiar inteiramente que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Precisamos ter no nosso coração essa convicção: Cristo é a esperança da glória, Cristo é a revelação da verdade de Deus. O que seria de nós sem o sacrifício de Jesus? Nós estávamos desconectados de Deus, nós estávamos afastados do Criador pelo pecado, e Deus estabeleceu através de Jesus um plano perfeito de salvação e redenção. O que seria de mim e de você, meus irmãos? O que seria de nós? É uma pergunta. Se não tivesse Jesus morrido naquela cruz, aonde nós estaríamos depositando a nossa confiança hoje? O que você estaria fazendo da sua vida sem a salvação? E se tudo perecer? E se tudo acabar? Sem Jesus, o que seria? Não sei. Para mim, eu não sei. Porque hoje, para mim, o que é mais importante é a presença de Deus na minha vida. Porque a promessa de Deus, ela não falha. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando isso tudo aqui acabar, há uma promessa viva e valiosa para a minha e para a tua vida, que nós alcançaremos em Deus plenitude de vida, vida para sempre, no regozijo, na presença do Todo-Poderoso Deus, o lugar que não precisa de sol, porque o lugar é iluminado pela própria luz de Deus. E ainda assim, enquanto nós vivemos na terra, nós podemos ter a convicção que, marchando dia após dia, ainda que diante das dificuldades, o Cristo o Todo-Poderoso vive dentro de mim e de você, através do Espírito Santo. E esse Cristo que vive em mim e em você, através do Espírito Santo, afirma todos os dias que nós somos filhos, filhos do Deus vivo, filhos daquele que deu a promessa e cumpriu a promessa. O povo judeu ainda espera. Eu vi essa semana passada Benjamin Netanyahu, o líder maior de Israel, falando que o povo cristão era bem-vindo lá em Israel, sinal de que eles já estão se convertendo, sinal que eles estão entendendo que Jesus não vai vir, ele já veio, e o que vai vir agora é para buscar a igreja nos ares, nos encontrar com a noiva. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Pode as coisas nos faltar, mas nós servimos a um Deus que em tudo nos supre, e Deus tem propósito de fazer coisas grandiosas em nossas vidas, se nós cremos e confiarmos que Jesus é o Cristo, que é a primeira coisa que nós estamos aprendendo aqui nessa noite. Jesus é o Cristo. A segunda verdade, a obra de Cristo é nos reconciliar com Deus. A primeira é testificar que Ele é o Cristo, e a segunda é reconciliar com Deus. Quando Deus fala através de Pedro que Jesus era o Cristo, a sua obra também é proclamada. Ele também está transmitindo, através dessa palavra, que em Deus nós somos reconciliados através de Jesus. Todo Israel, conforme nós dissemos aqui, sabia que haveria de vir o prometido de Deus. Essa seria a restauração da glória que um dia Deus havia dado a Israel e tinha se perdido. A esperança do povo de Israel era que eles fossem tornados luz para o mundo mais uma vez, referência para as nações. Não seriam mais escravos, mas teriam um governante descendente de Davi, ou seja, da própria linhagem de Deus. Olha o que diz aqui em Jeremias capítulo 30, versículo 8, não precisa abrir, tá? Naquele dia, afirma o Eterno Todo-Poderoso, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles, e arrebentarei as suas correntes, não mais serão escravizados por qualquer outra nação, mas servirão a Yahvé, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes designarei. O 19, então por toda parte se ouvirá brados de ações de graça, e o som de alegre júbilo. Eu farei com que o povo cresça e multiplique-se, que seu número de pessoas jamais diminua. Eu os honrarei e não serão desprezados. Seu líder será um dentre eles, seu governante virá igualmente no meio deles. Eu os atrairei para perto,
e ele se aproximará de mim. Porquanto, quem se arriscaria a chegar perto da minha pessoa? Indaga Yahvé. Então vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Aqui a promessa, através do profeta Jeremias para o povo, de que quando esse se manifestasse, ele seria o povo de Deus, e ele seria o Deus deste povo. E aí, diante deste cenário, o povo compreender que este papel reconciliador foi cumprido em Deus, talvez não foi uma tarefa fácil. Eles aguardavam com toda a convicção que o governo ia se manifestar, aguardavam o prometido, mas a interpretação entendia que esse governo, conforme foi dito, era um governo natural, um rei natural, um governo que se estabeleceria na terra, e a partir daí o povo seria um povo separado. E de fato isso aconteceu, mas isso aconteceu nos padrões espirituais de Deus. A forma de Deus revelar, ela vai além da nossa compreensão. Se você parar para pensar, Deus é muito mais grandioso do que nós conseguimos compreender. E nós somos tão insignificantes diante da criação, diante daquilo que Deus fez. E o plano de Deus, ele é sempre maior do que eu e você possa imaginar. O plano de Deus para as nossas vidas é muito maior do que a nossa capacidade consegue compreender. Então não era o terreno, o governo terreno, mas Deus estava falando através da vida de Pedro, de que esse governo era um governo de justiça, de verdade, um governo que manifestava a salvação através de Jesus, uma obra grandiosa. E Jesus realiza o plano perfeito de reconciliação com Deus. Nós estávamos afastados de Deus pelo pecado. E o problema ali naquele cenário era que ele veio para os seus, mas os seus não os reconheceram. Olha o que João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Romanos 3:23 também diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:19, o verso A deste versículo diz assim: pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Cristo, ao cumprir a sua missão na terra, fez algo que ninguém pôde fazer e ninguém poderia fazer. No tempo do sacerdócio, havia um ritual para se achegar a Deus e pedir o perdão dos pecados. Era um ato solene, com bastante rigor, tanto que alguns se pereceram porque chegaram-se a Deus de forma estranha. E quando Jesus vem e se sacrifica, ele resolve de uma vez por todas e paga por nossas dívidas, a dívida do pecado. E a Bíblia diz que ele rasga o escrito de dívida. Havia uma sentença condenatória contra a minha vida e contra a vida de todos nós. Era irrevogável, irreversível. Mas quando Jesus permite-se esvaziar de toda a sua glória e morrer ali naquela cruz, ele está dando o direito de eu e você reconciliar com Deus, um privilégio, algo que este mundo não pode compreender. O sacrifício de Jesus só compreende quem é espiritual, só compreende quem volta-se a Deus através de Jesus. E reconciliar-se para quê? Pela viva esperança. A Bíblia diz em Eclesiastes que nós todos nascemos com uma ansiedade pelo eterno. Nós ansiamos que quando o nosso corpo se perecer, nós possamos continuar em vida. E Jesus resolve isso, reconciliando-nos a Deus e nos dando direito de vida eterna. Estar reconciliado a Deus é um privilégio que vai além dos valores humanos, dos padrões humanos, das coisas medidas na terra. Os valores da terra são tão insignificantes perto dos valores celestiais.
ter a chama acesa dentro do meu coração, do seu coração, de que eu sou salvo para a glória do nome do Senhor, e que um dia nós não estaremos adorando ao Senhor assim fisicamente, com louvores contidos, mas em adoração eterna diante do Deus Todo-Poderoso. Eu já tive experiências de estar orando, adorando ao Senhor, e eu fui levado a um profundo estado de adoração. Eu tive experiências de não querer sair, de não sair voz da minha boca, de só chorar, e eu babava de tanta ansiedade pelaquela presença gloriosa, que quando eu terminei, eu falei para Deus: eu não quero sair daqui, porque estar na tua presença, acessar o Santo dos Santos, é uma experiência tão poderosa, mas é tão complicado ser tão pouquinho aqui na terra, porque não dá para nós estarmos o tempo todo desta forma. Nós lutamos para que fosse assim. Já pensou se nós estivéssemos caminhando e estamos como se fosse acessando os céus, nas nuvens, voando em glória? Não, nós estamos trabalhando, nós estamos enfrentando problema, atendendo cliente chato, que tem, não tem? Atendendo todo tipo de problema, tem. Mas naquele momento ali foi tão intenso para mim, que eu falei: meu Deus, eu entendi que as coisas da terra são insignificantes perto da tua presença. Então o meu anseio é que um dia isso possa ser eterno, porque a sensação, o prazer, a saciedade da minha alma daquela forma que eu estava, eu não tinha experimentado coisa alguma na terra. Nada pode se comparar. Então viver assim é viver acima da superficialidade da vida. Além dos sofrimentos, além das lutas, é a compreensão de que Cristo em nós é a esperança da glória. E não significa ser ausência de sofrimento, conforme eu tenho dito aqui. Não é uma vida de facilidades, mas é a verdade que nos liberta. É a verdade que nos leva a ter uma compreensão, uma transformação de mente, viver fora dos padrões deste mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Então, diante dos embates da vida, Jesus venceu o mundo. Tenha a convicção, vai passar. Porque nós fazemos às vezes do pequeno problema um grande problema, ou às vezes de um grande problema um monstro de um problema. Nós somos assim, na nossa natureza. Nós tendenciamos a valorar demais as coisas que são insignificantes e valorar menos as coisas que realmente importam. Valorar menos as coisas que realmente importam é a convicção de que eu tenho um Deus que mora dentro de mim e que Ele tem prazer em me abençoar e me levar a viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Relativizar a presença de Deus na minha vida faz com que eu vou vivendo de ansiedade em ansiedade, de medos em medos e preocupações em preocupações. Cristo em nós, a certeza que nós vamos vencer. A primeira verdade então qual é? Cristo, Filho do Deus vivo, mora dentro de mim. A segunda verdade é que em Jesus nós somos reconciliados em Deus. E a terceira verdade qual é? Que toda revelação que nos tira da superficialidade da vida vem de Deus. A revelação daquela verdade a Pedro não pode ter vindo dele mesmo, era impossível. Mas através da inspiração do Espírito Santo, Pedro traz à tona uma verdade absoluta. Pedro talvez nem compreendeu o que ele falou, mas ele se permitiu ser usado por Deus para deixar claro para nós e afirmar que Cristo é o Filho do Deus vivo. Eu estou aqui ministrando a palavra quando eu tenho a convicção de que o Espírito Santo flui através da minha vida. Não é uma palavra qualquer, é a palavra de Deus sendo manifesta na vida de vocês. E a palavra de Deus, ela produz o efeito de falar primeiro comigo e depois através da minha vida na igreja. Quando eu vivo na vida de superficialidade, eu ler a Bíblia não resolve nada. Eu posso ler e ler constantemente, quantas vezes for necessário, mas se eu não buscar em Deus revelação através do Espírito Santo, a palavra de Deus ela é sem efeito.
Quantas vezes de manhã eu tenho que ler e reler e pedir, Espírito Santo, me ajuda a revelar a tua palavra, o que o Senhor está querendo dizer através dessa palavra, porque se eu não pedir essa revelação, se eu não pedir que o Espírito Santo trabalhe em mim, vai ser como se eu estivesse lendo uma revista, lendo um jornal, e essa não é a vontade de Deus. Ele quer revelar as coisas que estão ocultas ao mundo, mas são reveladas aos que são espirituais. Ele está buscando coração para trazer à tona verdades da palavra, verdades do Evangelho, verdades do poder de Deus, para que eu e você tenhamos habilidade, capacidade de vivermos uma vida sobrenatural. Não podemos querer somente interpretar, nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que revele essas verdades da palavra na nossa vida. Se você observar, a maioria das discussões teológicas, ela vem da busca somente da interpretação rasa da Bíblia. As maiores discussões teológicas vêm do achismo, mas quando você busca conhecimento, Deus revela segredos ocultos na palavra. O pastor Robson está aqui, glória a Deus, estou feliz, fiz tarde com ele, glorioso demais. A gente ia ali estudar e a palavra de Deus sendo revelada, porque não era só um professor de teologia, mas era alguém que estava transmitindo as verdades de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus por aqueles momentos, porque me ajudaram a firmar a minha fé. Então eu e você precisamos ter convicção que não é só uma rotina, não é só eu acordar pela manhã e, assim como disse minha esposa, testemunhando sobre aquilo que eu tenho vivido. É algo que vai lá no profundo do meu ser e me diz, eu preciso desse Deus. Deus não precisa que eu cumpra o horário com Ele, que eu bata o reloginho, mas eu preciso ter esse compromisso com Deus. Quando a revelação de Deus ela é expressa na minha vida, eu passo a entender as coisas de uma ótica diferente. É você e eu que precisamos. Deus aguarda ansioso pela nossa conversa, pela nossa comunhão, mas Ele não precisa de mim, Ele precisa do quê? Deus é Deus, agora nós precisamos dEle, todos os dias até a consumação dos séculos. Eu preciso entender que eu de manhã tenho que dar a primazia. Para mim funciona de manhã, tá? Tem pessoas que pode ser para tarde, não tem problema nisso. Deus não é o relógio natural, né? O relógio de Deus está em outro tempo, mas que glorioso é se eu e você percebermos a necessidade da revelação de Deus através de uma busca dioturnamente, todos os dias, incessantemente, e assim Deus vai revelando somente para quem é íntimo dele. Revelação, igual disse a minha esposa, vem de uma conversa mais íntima. Como é que eu poderia chegar para um irmão aqui e contar os meus segredos? Eu não sou íntimo? Por que eu faria isso? Ou por que um irmão me procuraria, se não fosse pela ação do Espírito Santo, para contar os segredos dele para mim? Por que no discipulado, às vezes eu não consigo expressar aquilo que realmente eu estou sentindo, ou no discipulado a pessoa não consegue se abrir comigo? Porque nós não conseguimos ainda ter uma intimidade mínima para que as verdades que estão lá no profundo do nosso ser se revelem. Meus irmãos, intimidade com Deus é exatamente isso. Deus revela aos seus na intimidade. Não podemos mais caminhar nesta vida morna. Chegamos de viver por nossas próprias razões. Cristo em nós é a revelação que transcende o natural. Quanto mais profundo for meu relacionamento com Deus, mais o conheço. E o contrário também é verdade. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu entendo que Jesus veio e morreu por nós, eu desejo me limpar, eu desejo estar limpo, eu desejo estar perto, eu desejo santificar, eu desejo viver aquilo que realmente agrada a Deus. Deus se importa com a nossa vida, sim. Deus se importa com o nosso modo de viver. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A verdade é essa, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ela não é a sua vontade, porque às vezes a sua vontade você acha que é boa demais. Deus é muito melhor.
Deus é muito maior do que você compreende, do que eu compreendo. Deus não está limitado dentro da nossa cachola. Deus não está limitado na minha compreensão, na sua compreensão. Mas Deus revela-se para os íntimos. Deus revela para aqueles que esperam no Senhor com alegria. Rapidamente aqui em Atos capítulo 1, versículo 4, diz assim, olha só que interessante. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele, deem de mim ouvistes. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então os que se haviam reunido lhe consultaram, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? E ele lhes afirmou, não vos compete saber as épocas ou datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa conversa aqui, os discípulos já tinham presenciado a ressurreição de Jesus, já tinha se passado por 40 dias, e novamente o povo, querendo saber quando é que o reino seria estabelecido. Que interessante, né? Deus mostrou a sua glória, morreu, ressuscitou, estava em carne e osso, diante deles, eles perguntando, quando vai ser o reino? E aí Jesus diz, não se andeis ansiosos, que vocês vão receber poder, e quando vocês receberem esse poder, vocês vão compreender. Quem que habita dentro de nós hoje? O Espírito Santo. Foi o que nós recebemos quando nós aceitamos Jesus, e através dessa presença nós aprendemos e compreendemos que Jesus é o Messias, o Cristo revelado por Deus, o Todo-Poderoso. E nós precisamos estar conectados em Deus para que eu e você compreenda que de uma vez por todas que Jesus Cristo morreu por amor de nós, e hoje nós estamos aqui somente por isso. Nós estamos somente por isso, porque Jesus nos alcançou. Tudo que nós fazemos aqui na terra, a forma como nós vivemos, nós vamos prestar contas a Deus. Disso nós não estamos livres. Se nós plantarmos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Se nós plantarmos coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins. Mas quando eu e você tenhamos o Espírito de Deus, é certo que nós vamos ser guiados para viver aquilo que agrada ao Senhor, evitando e desviando-se do mal o tempo todo. E assim, nós podemos dizer que nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. A mensagem de hoje é para trazer essa convicção de que uma vez alcançados por Jesus, nós não podemos mais viver com esse pensamento mesquinho, pequeno e raso acerca de quem é Jesus dentro de nós através do Espírito Santo. Seria muito triste aceitar o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, e viver a mesma vida de outrora. Seria muito frustrante permitir escrever meu nome do livro da vida, mas vivermos como se nós vivêssemos no mundo e para o mundo. Não faz sentido algum nós desprezarmos, menosprezarmos tudo que nós estamos falando aqui. A partir do momento que eu e você recebe Jesus, nós recebemos o Todo-Poderoso dentro de nós, um tesouro precioso, guardados em vasos de barro. Glória a Deus, louvado é o Senhor, porque isso é inexplicável, meus irmãos. Isso é inexplicável, não tem nada que se compara a isso. Não tem nada a ver com quem eu sou, com o que eu tenho, o que eu posso, mas tem a ver com nosso entendimento de que nós precisamos viver as verdades do reino. E o reino de Deus não é barganha. Eu não posso comprar Deus, mas eu posso viver uma vida piedosa que agrada a Deus. Imagine você e eu sermos chamados por Deus tal qual o homem Davi, um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Será que Deus olha para nós e tem essa mesma verdade sobre a minha vida, sobre a sua vida? Será que no seu dia a dia, no seu caminhar, Deus olha para você e fala assim, vai lá uma princesa de Deus, vai lá um príncipe meu? Será que é isso que Deus expressa quando Ele olha para nós? Deveria ser. E eu anseio que seja assim para a minha vida. Então eu peço todos os dias, me corrija, porque
Eu sou falho, eu sou fraco, eu sou limitado, a minha compreensão é rasa demais. Me ajudem mais profundamente, mais mergulhados, mais cheios do Espírito de Deus, fazendo tudo por obediência, fazendo tudo para agradar ao Deus Todo-Poderoso. Isso vai fazer com que nós tenhamos uma vida diferenciada. O Espírito de Deus nos leva a perdoar. O Espírito de Deus nos leva a voltar atrás. O Espírito de Deus provoca dentro de nós amor. O Espírito de Deus faz-nos humilde. O Espírito de Deus faz-nos satisfeito. O Espírito de Deus revela os mistérios de Deus. Então, concluindo, meus irmãos, estar perto de Deus é ser íntimo dEle. É a única forma de termos a revelação vinda de Deus. Conhecer a Deus, Ele ultrapassa os limites das vontades humanas. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é da vontade de Deus. Permita-se viver desta forma que agrada ao Senhor Jesus, porque o tempo está acabando. É certo que Jesus vai buscar os teus filhos, o arrebatamento da igreja é algo eminente. Já estão tentando dizer datas. Ontem teve um encontro lá em casa e me falaram, dia 22 de abril começa a tribulação. Eu falei, eita Deus, já estão querendo colocar as datas já. Glorioso demais a gente ir ali estudar e a palavra de Deus sendo revelada, porque não era só um professor de teologia, mas era alguém que estava transmitindo as verdades de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus por aqueles momentos, porque me ajudaram a firmar a minha fé. Então eu e você precisamos ter convicção que não é só uma rotina, não é só eu acordar pela manhã e, assim como disse minha esposa, testemunhando sobre aquilo que eu tenho vivido. É algo que vai lá no profundo do meu ser e me diz, eu preciso desse Deus. Deus não precisa que eu cumpre o horário com Ele, que eu bata o reloginho, mas eu preciso ter esse compromisso com Deus. Quando a revelação de Deus ela é expressa na minha vida, eu passo a entender as coisas de uma ótica diferente. É você e eu que precisamos. Deus aguarda ansioso pela nossa conversa, pela nossa comunhão. Mas Ele não precisa de mim. Ele precisa do quê? Deus é Deus. Agora nós precisamos dEle. Todos os dias. Todos os dias até a consumação dos séculos. Eu preciso entender que eu de manhã tenho que dar a primazia. Para mim funciona de manhã, tá? Tem pessoas que pode ser para tarde, não tem problema nisso. Deus não é o relógio natural, né? O relógio de Deus está em outro tempo. Mas que glorioso é se eu e você percebermos a necessidade da revelação de Deus através de uma busca dioturnamente, todos os dias, incessantemente. E assim Deus vai revelando somente para quem é íntimo dele. Revelação, igual disse a minha esposa, vem de uma conversa mais íntima. Como é que eu poderia chegar para um irmão aqui e contar os meus segredos? Eu não sou íntimo? Por que eu faria isso? Ou por que um irmão me procuraria, se não fosse pela ação do Espírito Santo, para contar os segredos dele para mim? Por que no discipulado, às vezes, eu não consigo expressar aquilo que realmente eu estou sentindo, ou no discipulado a pessoa não consegue se abrir comigo? Porque nós não conseguimos ainda ter uma intimidade mínima para que as verdades que estão lá no profundo do nosso ser se revelem. Meus irmãos, intimidade com Deus é exatamente isso. Deus revela aos seus na intimidade. Não podemos mais caminhar nesta vida morna. Chegamos de viver por nossas próprias razões. Cristo em nós é a revelação que transcende o natural. Quanto mais profundo for meu relacionamento com Deus, mais o conheço. E o contrário também é verdade. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu entendo que Jesus veio e morreu por nós, eu desejo me limpar, eu desejo estar limpo, eu desejo estar perto, eu desejo santificar, eu desejo viver aquilo que realmente agrada a Deus. Deus se importa com a nossa vida, sim. Deus se importa com o nosso modo de viver. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A verdade
é essa, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ela não é a sua vontade, porque às vezes a sua vontade você acha que é boa demais. Deus é muito melhor. Deus é muito maior do que você compreende, do que eu compreendo. Deus não está limitado dentro da nossa cachola. Deus não está limitado na minha compreensão, na sua compreensão. Mas Deus revela-se para os íntimos. Deus revela para aqueles que esperam no Senhor com alegria. Rapidamente aqui em Atos capítulo 1, versículo 4, diz assim, olha só que interessante. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele, de mim ouvistes. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então os que se haviam reunido lhe consultaram, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? E ele lhes afirmou, não vos compete saber as épocas ou datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa conversa aqui, os discípulos já tinham presenciado a ressurreição de Jesus. Já tinha se passado por 40 dias, e novamente o povo querendo saber quando é que o reino seria estabelecido. Que interessante, né? Deus mostrou a sua glória, morreu, ressuscitou, estava em carne e osso. Diante deles, eles perguntando, quando vai ser o reino? E aí Jesus diz, não se andeis ansiosos, que vocês vão receber poder, e quando vocês receberem esse poder, vocês vão compreender. Quem que habita dentro de nós hoje? O Espírito Santo. Foi o que nós recebemos quando nós aceitamos Jesus. E através dessa presença nós aprendemos e compreendemos que Jesus é o Messias, o Cristo revelado por Deus, o Todo-Poderoso. E nós precisamos estar conectados em Deus para que eu e você compreenda que de uma vez por todas que Jesus Cristo morreu por amor de nós, e hoje nós estamos aqui somente por isso. Nós estamos somente por isso, porque Jesus nos alcançou. Tudo que nós fazemos aqui na terra, a forma como nós vivemos, nós vamos prestar contas a Deus. Disso nós não estamos livres. Se nós plantarmos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Se nós plantarmos coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins. Mas quando você tenhamos o Espírito de Deus, é certo que nós vamos ser guiados para viver aquilo que agrada ao Senhor, evitando e desviando-se do mal o tempo todo. E assim, nós podemos dizer que nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. A mensagem de hoje é para trazer essa convicção de que uma vez alcançados por Jesus, nós não podemos mais viver com esse pensamento mesquinho, pequeno e raso acerca de quem é Jesus dentro de nós através do Espírito Santo. Seria muito triste aceitar o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, e viver a mesma vida de outrora. Seria muito frustrante permitir escrever meu nome do livro da vida, mas vivermos como se nós vivêssemos no mundo e para o mundo. Não faz sentido algum nós desprezarmos, menosprezarmos tudo que nós estamos falando aqui. A partir do momento que eu e você recebe Jesus, nós recebemos o Todo-Poderoso dentro de nós. Um tesouro precioso guardados em vasos de barro. Glória a Deus. Louvado é o Senhor, porque isso é inexplicável, meus irmãos. Isso é inexplicável. Não tem nada que se compara a isso. Não tem nada a ver com quem eu sou, com o que eu tenho, o que eu posso, mas tem a ver com nosso entendimento de que nós precisamos viver as verdades do reino. E o reino de Deus não é barganha. Eu não posso comprar Deus, mas eu posso viver uma vida piedosa que agrada a Deus. Imagine você e eu sermos chamados por Deus tal qual o homem Davi, um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Será que Deus olha para nós e tem essa mesma verdade sobre a minha vida, sobre a sua vida? Será que no seu dia a dia, no seu caminhar, Deus olha para você e fala assim, vai lá uma princesa de Deus, vai lá um príncipe meu,
Será que é isso que Deus expressa quando Ele olha para nós? Deveria ser. E eu anseio que seja assim para a minha vida. Então eu peço todos os dias, me corrija, porque eu sou falho, eu sou fraco, eu sou limitado, a minha compreensão é rasa demais, me ajudem mais profundamente, mais mergulhados, mais cheios do Espírito de Deus, fazendo tudo por obediência, fazendo tudo para agradar ao Deus Todo-Poderoso. Isso vai fazer com que nós tenhamos uma vida diferenciada. O Espírito de Deus nos leva a perdoar. O Espírito de Deus nos leva a voltar atrás. O Espírito de Deus provoca dentro de nós amor. O Espírito de Deus faz-nos humilde. O Espírito de Deus faz-nos satisfeito. O Espírito de Deus revela os mistérios de Deus. Então, concluindo, meus irmãos, estar perto de Deus é ser íntimo dEle. É a única forma de termos a revelação vinda de Deus. Conhecer a Deus, Ele ultrapassa os limites das vontades humanas. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é da vontade de Deus. Permita-se viver desta forma que agrada ao Senhor Jesus, porque o tempo está acabando. É certo que Jesus vai buscar os teus filhos, o arrebatamento da igreja é algo eminente. Já estão tentando dizer datas. Ontem teve um encontro lá em casa e me falaram, dia 22 de abril começa a tribulação. Eu falei, eita Deus, já estão querendo colocar as datas já. Amados irmãos, independente de quem queira achar, só Deus sabe o dia e o horário. Mas eu preciso ter convicção de que pode ser hoje. Pode ser agora, a vinda iminente de Jesus. É agora, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser essa semana. Aí eu fico ansiando, pensando no momento certo de que eu vou estar pleno para que Deus venha buscar, aguardando sinais. Os sinais estão aí. Vocês estão vendo? A Agenda 2030 da ONU. As conversas de um governo único, as conversas de uma religião única, as maiores religiões católica, o judaísmo, islamismo, se reunindo para tratar de uma igreja única, criar uma igreja única no mundo. Isso não é a resposta da palavra? Não é que já foi predito de que haveria esse tempo? Então, glória a Deus por minha vida, por sua vida, que entendemos que nós vivemos a convicção da plenitude da presença de Deus em nossas vidas, e assim nós temos o direito de vida eterna, se o arrebatamento for hoje. E glória a Deus. Eu peço para a igreja se colocar de pé. Busque a Deus tão intensamente que você não tenha mais prazer em coisa alguma dessa terra, a não ser ter essa paz que preenche o ser humano de uma forma que o mundo não preenche. Busque a Deus tão intensamente até que Ele seja a maior coisa dentro de você, a maior conquista que você tenha. Busque a Deus tão intensamente que a convicção de que Jesus Cristo já veio, já morreu, já pagou por nossos pecados, ela é uma evidência clara e certa de que o sacrifício foi feito de uma vez por todas e os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. De manhã não teve apelo, mas eu estou sentindo pelo Espírito Santo te perguntar se todos aqui já confessaram a Jesus como Salvador, se todos aqui já fizeram a oração de aceitação. Quem já disse para Deus, quem já disse para Jesus, eu te aceito? Levante sua mão. Quem já fez a oração? Quem não fez a oração? Quem nunca disse para Jesus, Jesus, eu te aceito? Quem nunca fez essa oração? Levante sua mão. Todos já fizeram a oração? Todos estão bem com Jesus? Com essa convicção dentro do coração? Hoje o Espírito Santo está falando que eu e você precisamos ter a convicção de que Cristo habita e mora dentro de nós.